Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós continuamos lendo o Evangelho de São Mateus nesse tempo comum, ano A. Mateus, também chamado Levi, era um cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para fazer parte do seu grupo. No capítulo 10 desse Evangelho, nós temos um discurso missionário de Jesus. Ele constituiu o grupo dos 12, que lembra as 12 tribos de Israel. Depois os enviou em missão. Passou a eles alguns conselhos e algumas recomendações. E Jesus também alertou sobre os riscos da missão, as perseguições, os conflitos, as crises. E depois os consolou. Na passagem que nós lemos nesse domingo comum, é o 12º domingo, por 3 vezes Jesus disse aos discípulos: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Essa insistência dessas palavras de Jesus revela então os riscos de uma missão, principalmente as perseguições, e revela também uma realidade humana, que é o nosso medo que nós temos, às vezes, de assumir um compromisso, uma missão. Quando nós olhamos a experiência vocacional dos personagens bíblicos, nós vamos encontrar muitas dessas resistências humanas. O medo faz parte da vida e nós aprendemos com essas experiências. Por exemplo, Moisés, quando Deus pede para ele ir até o faraó e solicitar que o faraó deixe as tribos partirem para oferecer um sacrifício no deserto, ele fala: não sei falar, né? E Deus pede para ele, por mão dele, Arão, falar. Depois nós temos outros exemplos, né? O profeta Isaías, que se sente pecador diante de uma missão. O profeta Jeremias, aliás, é um profeta que sofreu tanto, né? Até um ponto, de uma ocasião, ele dizer: maldito o dia em que nasci. Né? O profeta Jonas, que fugiu diante de uma missão. Até José, né? Quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ficou meio confuso, meio preocupado, e o anjo o consolou. Também Maria ficou perturbada diante dessa vocação divina e é consolada também pelo anjo Gabriel. Então o medo faz parte da vida humana. E nós podemos tirar algumas lições, né? Primeiro, confiar sempre na misericórdia, na graça de Deus. Quando nós contamos com uma força maior, nós perdemos o medo, né? Confiar em Deus, apesar das nossas fragilidades. Nós já fomos redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. A antífona de entrada da missa diz assim: o Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Aliás, então, é algo que nós podemos pedir ao Divino Espírito Santo, o dom da fortaleza, que não é poder, não é autoridade, não é confiar nas nossas forças humanas, na nossa inteligência, na nossa capacidade, mas confiar na graça do Senhor. São Paulo diz assim na carta aos Romanos: foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Então nós já recebemos a graça de Jesus. E o Mestre já nos consolou, dizendo que vai estar conosco até o fim dos tempos. Então, não ter medo significa confiar plenamente no amor de Jesus, não se deixar vencer pelos limites humanos e pedir esse dom da fortaleza. Quando o nosso coração está em Deus, perde o medo, porque nós contamos com uma força maior. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.